Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula remota do conteúdo do sexto ano e vamos retomar o conteúdo de hoje em cima do período do governo imperial de Otávio Augusto, ele que vai implementar o império. No entanto, é preciso ter em mente que essa implantação, quando é colocada em prática, ela tem algumas situações que ainda não imagina-se só que o imperador vai ser o controlador de todos os poderes. Aparentemente, sim. No entanto, nós não podemos esquecer de um papel secundário que vai haver ainda no Senado e no Exército. São dois aspectos importantes que a gente deve entender. Por quê? Porque na estrutura política do Império Romano, o Senado vai representar o quê? O Senado, o nome Senado vem de sênior, significa aquelas pessoas mais velhas, acima dos 45 anos, 50 anos da época. Naquele período, as pessoas não viviam mais do que 55 anos. Não é? Então, essa idade aí é a idade que automaticamente cria-se uma expectativa, uma esperança de que as pessoas tenham um entendimento melhor de todo um contexto, todo o contexto que ela ou ele esteja vivendo. Naquele momento, a sociedade muito machista era na sociedade em que o homem estava inserido, de que forma ele estava refletindo, de que forma ele estava se comportando. Pois bem, então, o Senado era uma estrutura política daquele período. Foi assim na República, no Império continua, agora com uma menor influência, vamos dizer assim. O termo a ser colocado é esse. Não é? Por quê? Porque cabia aos senadores a elaboração de leis, projetos, orientar os imperadores, indicar os sucessores de cargos para o Império. Então, o Senado tinha ainda uma força, mesmo que essa força tenha sido reduzida. Claro que o governo fica nas mãos, a definição, a palavra final fica nas mãos do imperador, mas o Senado ainda tem a sua importância, tem a sua influência. E uma coisa, um aspecto a ser destacado é que, em alguns momentos, esse cargo do imperador, ele poderia seguir as orientações do Senado, como também não poderia seguir, se assim quisesse. Significa que o relacionamento político entre o Senado e o imperador era um relacionamento, dependendo do imperador, conflituoso, de choques, de brigas políticas, sim. Sim. E aqueles imperadores, vão ser vários, a gente vai tentar citar o principal que vai dar o pontapé inicial vai ser Otávio Augusto, mas vamos ter vários imperadores. O que se fala é que alguns imperadores não queriam aceitar muitas recomendações do Senado e por aí começou a ter um conflito, uma situação, porque o imperador não queria seguir a orientação para nos cargos que fossem exercidos dentro do governo imperial. E aí o imperador, vez por outra, dependendo de cada caso, ele escolhia um membro da sua família e não queria obedecer, entre aspas, aquilo que era dado como sugestão pelo Senado. Então, o imperador, às vezes, ao invés de receber e acatar a sugestão, aceitar, melhor dizendo, aceitar a decisão a sugestão de um senador ou do Senado como um todo, ele preferia fazer o quê? Ele preferia colocar alguém da sua família, alguém mais próximo, alguém da sua confiança. E aqui percebemos também que um outro fator importante nessa conjuntura da estrutura política era perceber que o Senado tinha sua força. Naquele período, entre o período republicano e o período imperial, há uma ascensão do ponto de vista social dos soldados romanos. Os soldados romanos passam a ser vistos de uma outra forma. Aquela reverência vai só aumentando. Aquele cidadão, aquela pessoa que era pertencente ao exército romano, estivesse ali
naquela rua, ele era visto de uma forma diferente. Ele tinha um status, ele tinha um poder, uma ascendência, uma coisa que, por si só, já se tinha essa noção. Ele não precisava ele bater no peito nem dizer, mostrar algum documento, nada que o soldado. Só o fato de ele estar vestido com fardamento soldado imperial, ele já demonstrava uma força, um poder muito grande. Ele era uma autoridade naquele momento, não é? Porque ele era um defensor do território romano e passando a ser uma classe social decisiva, né? Passando a organizar também o exército romano em várias legiões, porque como o território romano cresceu demais, era preciso ter um exército fortalecido, engajado, obediente e que conseguisse, na verdade, proteger as fronteiras do Império Romano. Eu até já mencionei isso quando eu digo que aqueles que não eram romanos eram chamados de bárbaros. E esses bárbaros, em algumas regiões, tanto na África quanto na Europa, estavam desejosos de pertencer ao Império Romano. Ou seja, quem não pertencia ao Império Romano sonhava em pertencer, queria que seu território fosse dominado por Roma, porque você ganhava ali um status, uma condição de vida muito melhor. Ok? Pois bem, para prosseguirmos o nosso conteúdo, eu convido vocês para abrir o nosso livro na página 251, né? Que vai falar sobre o processo do chamado Alto Império. Eu já coloquei isso várias vezes. O processo histórico entende que é importante, eu também concordo, que entende que é super importante fazer essas divisões para que a gente possa ter em mente muito o que acontece naquele período com aquela característica. Por exemplo, no caso de Roma, tem o Alto e o Baixo Império. Cada um vai ter a sua característica, vai ter a sua especificidade, aquilo que vai acontecer de específico ali com relação ao Alto Império Romano. Dito isto, vamos para a página 251, que fala assim: o governo de Otávio Augusto e o Alto Império. Após a consolidação de seu poder, veja, o que é consolidação? Aquele poder agora está firmado, está fortalecido, ele não corre risco de sofrer nenhum tipo de alteração. Então, o poder está consolidado. O poder de Otávio Augusto está consolidado. Otávio pressionou o Senado para que fosse estabelecido um sistema de império em que ele fosse o primeiro imperador. Ele vai ser prioritário. Foram concedidos ao imperador alguns títulos políticos. Augusto atribui a ele o status de figura divinizada, ligada aos deuses romanos. Príncipe Senatus assumiu o poder, é outro título que ele recebeu, o poder como principal representante do Senado, tendo inclusive que presidir reuniões. Um outro título que ele recebeu, Pontifex Maximus, ou sacerdote supremo, dava o controle de todas as práticas religiosas em Roma. Tribunato vitalício da plebe, o que enfraquecia de vez a participação política do povo do império, pois as decisões caberiam ao imperador. Pater patriae, em latim, o pai da pátria, ou seja, aquele que deve zelar e proteger Roma e seu povo. Prosseguindo, então. Otávio Augusto abalou o poder político dos senadores, do exército e da própria população romana. Seu governo, embora bastante centralizador, trouxe uma série de reformas que contribuíram para ampliar a sua popularidade. Então, mesmo sendo um governo centralizado, o que significa isso? Ele coloca nele as decisões do seu governo, ele não compartilha, ele não divide seu poder com ninguém, não divide as suas decisões. Mesmo assim, ele trouxe
período republicano e monárquico conseguiriam lá, aqui e ali, se meter, ter alguma influência nas decisões de Roma, né? Mesmo naquela luta, naquela briga com os patrícios, briga política, evidentemente. E aqui e ali conseguia alguns avanços, agora não vai. Né? Não tinha mais a participação política. Esse governo desviava a atenção dos romanos. Como é que você consegue desviar a atenção dos romanos? Você promove situações para que a população comece a esquecer qualquer tipo de problema que esteja sendo vivenciado naquele período, naquele momento ali. Que problema é esse, professor? Problema de econômico, problema social, a falta de alimentação, a falta de água. Então, todas essas situações, esses problemas são esquecidos se você fornecer ao povo a possibilidade de esquecer. E você vai fornecer ao povo lazer, para que ele possa esquecer, não estar com aquele senso crítico apurado, principalmente a plebe. Vamos avançar. Esse governo desviava a atenção dos romanos, estimulando lutas de gladiadores com distribuições de pão e, às vezes, vinho, e outros eventos na tentativa de encobrir os problemas sociais vividos em Roma. Essa política foi conhecida como política do pão e circo, dar o pão e da diversão. Nesse período, inaugurou-se uma fase de relativa tranquilidade, chamada de Pax Romana. Para Otávio Augusto, Roma deveria interromper seu processo de expansão, garantindo a defesa dos territórios já conquistados para consolidar o domínio. Essa poderia ser a saída da crise socioeconômica por qual passava o Império. Otávio Augusto morreu em 14 anos depois de Cristo e indicou como sucessor seu enteado Tibério. O período entre 14 depois de Cristo e 232 depois de Cristo foi conhecido como Alto Império. E nele existiram 4 dinastias. O que seria isso? 4 formas de governo, um longo período sendo aquela família, aquela descendência daquele imperador, por exemplo. 4 dinastias: a Júlio-Claudiana, a qual pertencia a Tibério, a Flaviana, Antonina e Severa. Roma havia atingido um tamanho gigantesco. Olha aí, o que é um fato muito importante, porque, ao mesmo tempo, traz benefícios muito grande, vai produzir mais, uma população também em maior número vai poder consumir, e, por outro lado, chega um momento que chega um período de seca, de dificuldade econômica, como essa população vai se alimentar, né? Como fica essa população diante dessas situações todas? De dificuldade econômica. Como é que fica com a grande quantidade de pessoas ali? Então, é preciso dar conta desse povo que precisa se alimentar. E as estruturas montadas nas relações com as províncias, ainda no governo de Otávio Augusto, não eram mais suficientes. O título de cidadania foi concedido a todos os aristocratas das províncias conquistadas pelos romanos. Os primeiros a se tornarem cidadãos foram os povos da Gália e da Espanha. Em seguida, o Oriente Grego e a antiga Cartago, no norte da África, aquilo que eu falei em relação ao território também ocupado pelos romanos no norte da África. Em seguida, norte da África. Essa ação acalmava a insatisfação das elites de cada província, facilitando o controle sobre todo o Império Romano. Então, uma preocupação muito grande em controlar a população, para que aquela população não se revoltasse. Vamos entender agora um pouco sobre o Baixo Império. O Baixo Império Romano, que é um momento de crise, é um momento de dificuldades, que vai fazer com que Roma venha enfrentar situações tão difíceis, tão ruins, que vai ter por consequência o fim do Império Romano. Agora, na página 252, nós temos Baixo Império Romano, o fim de Roma.
As crises política, econômica e social ocasionaram a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. O tamanho do império e sua complexidade causavam sérios problemas de administração. Olha aí, aquilo que eu disse que seria um benefício, um ponto positivo, também vai trazer uma série de dificuldades para Roma. As complexidades por conta do tamanho, né? Cada região tem a sua especificidade, reage de um jeito, tem a sua população e tem seus desejos de forma diferente. E o governo romano agora tem que tentar, na maior boa vontade do mundo, atender, se não de todos os pontos daquela região, alguns pontos para que não pudessem se revoltar e fazer um levante, uma luta armada contra o próprio governo romano. Então, ademais, as diferenças culturais de cada província dificultavam bastante a organização do Estado romano. O fim do Império Romano do Ocidente passa por questões políticas e econômicas, mas também culturais, principalmente religiosas. Vamos entender um pouco desses fatores que vão ocasionar a queda do Império. Não há condições de fazermos esse estudo dos fatores por completo hoje. Na próxima aula, nós vamos prosseguir identificando quais são esses fatores que vão fazer com que aconteça a queda do Império Romano. O primeiro fator que o livro traz conosco é o fator econômico, né? A gente vai vivenciar aqui as situações da falta das questões agrícolas e, ao mesmo tempo, a crise escravista também. Vamos lá. Preste atenção aí, por favor. Muito bem. Os altos investimentos feitos no exército para estabelecer o controle sobre um império tão grande e complexo, geravam muitas despesas e dívidas desde o século III depois de Cristo. O dinheiro que poderia ser destinado ao comércio e à produção agrícola de Roma era usado nas questões militares, claro, para manter essas fronteiras sem ser alvo de nenhuma invasão. É preciso fazer investimento na área militar, deixar os soldados bem satisfeitos, recebendo bons salários, né? Que eles pudessem dar para as famílias de soldados também uma boa condição de vida. E, fatalmente, alguma coisa ia ficar faltando, gerando aí uma série de dificuldades, situações desagradáveis, ruins, né? Pois bem, o dinheiro que poderia ser destinado, voltando ao comércio e à produção agrícola, era usado nas questões militares, o que gerou séria crise financeira, desvalorizando inclusive a moeda romana. Somada a isso, estava a crise escravista. Olha aí, preste atenção. Manter escravos tornou-se caro, embora não se pagasse pela escravização. Era investido muito dinheiro nas guerras, que levavam a escravizar os derrotados. As doenças e, consequentes mortes aumentavam as despesas do império. Passou-se a usar, então, o sistema de colonato, ou seja, os camponeses negociavam com os grandes proprietários para trabalhar em suas terras. Em troca, teriam direito à proteção em uma pequena parte do que fosse produzido para sua sobrevivência. Isso aqui é importante. Por quê, professor? Muito bem, porque daqui que vai surgir os chamados senhores feudais, né? Os grandes proprietários de terras fazendo algum tipo de parceria. Quando chegarmos lá no 7º ano, a gente vai entender melhor isso. Eu não vou adiantar nenhum assunto com relação a isso, não vai fazer uma misturada aqui muito grande. E, em troca, teriam direito à proteção, e a uma pequena parte que fosse produzido para a sua sobrevivência. Inicialmente, isso ocorreu
de forma espontânea, pois a crise financeira aumentou o desemprego, principalmente entre os plebeus camponeses. Pronto. Vivenciamos aqui o fator econômico para a crise de Roma, para o fim do Império. E eu agora chamo vocês, convido vocês para que vocês possam abrir o livro na página 256, que fala em cima desse conteúdo que nós acabamos de vivenciar. 256. Diz assim a pergunta. Otávio Augusto, após derrotar seus rivais, Lépido e Marco Antônio, pondo fim ao segundo triunvirato, para ser efetivado como imperador, recebeu alguns títulos. Quais foram? Explique-os. Vivenciamos essa situação logo no início da aula. A resposta. Para caracterizar o imperador romano, o imperador Otávio Augusto, como um governante máximo, centralizando as decisões de Roma, foram-lhe conferidos títulos importantes. Por exemplo, Augusto, título que lhe atribuiu uma figura divinizada, ligada aos deuses romanos. Príncipe Senatus, ao assumir o poder como principal representante do Senado, tendo inclusive que presidir reuniões. Né? Pronto, eu vou deixar aqui, eu estou satisfeito com essas 3 denominações aqui, não é? Augusto, com essas 2, aliás, desculpe, 2. Augusto e Príncipe Senatus. E uma outra questão aqui está, uma questão importante que a gente realizar, é a questão 4, questão número 4, que fica na página 256. O Império Romano do Ocidente chegou ao final em 476 depois de Cristo. Analise os vários motivos que levaram a esse acontecimento. Só vou analisar com vocês, responder com vocês o fator econômico, que foi que a gente já vivenciou. A resposta. Um dos fatores que levaram ao enfraquecimento romano foi a economia. A extensão territorial do Império Romano dificultou a produção agrícola e o comércio, fazendo com que muitas pessoas passassem dificuldades financeiras e até fome. Ponto. Com essa dificuldade, a manutenção do sistema escravista ficou cara, pois custava altos valores manter escravos. Pronto, estou satisfeito aí. Voltando para cá, vamos agora conhecer um pouco do fator econômico para a crise que vai ter como consequência o fim do Império Romano. Preste atenção aí. A crise econômica e política, elas estão entrelaçadas, elas estão ligadas. Preste atenção. Lembrando que todos aqueles povos que não pertenciam ao Império Romano se costumava chamá-los de, muito bem, de bárbaros. Preste atenção, isso é importante agora. A crise econômica foi um dos motivadores do caos romano, bem como as disputas políticas entre as estruturas da sociedade que só aumentavam. As disputas só aumentavam. Aos poucos, tanto senadores quanto comandantes militares passaram a disputar os principais cargos políticos, enfraquecendo o império. Esse cenário possibilitava a invasão de outros povos chamados bárbaros. Os ostrogodos e visigodos, por exemplo, eram constantemente atacados pelos hunos. Olha aí, chamado de bárbaros, não é? Invasão de outros povos bárbaros. E eram constantemente atacados pelos hunos. Acabavam entrando nas fronteiras romanas para se proteger. Outra política que enfraqueceu o Estado romano foi a sua divisão. Em 284 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, pressionado pela crise econômica e política
que foi que ele fez? Vai dividir o poder em 4 governantes. Será que isso vai dar certo? Vamos ver. Pressionado pela crise, sem dificuldades para administrar, um império com grandes extensões estabeleceu a chamada tetrarquia. Assim, o Império Romano seria dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E haveria 2 co-imperadores, os Augustos, que governariam cada um deles. Cabendo os Augustos, ambos os Augustos, teriam um auxiliar direto, que receberia o título de César, e mais tarde também seriam um co-imperador. Então, ele quer fazer uma divisão aqui, né? Quer fazer uma divisão para ver se consegue trazer paz e menos conflitos. A situação econômica fica numa crise gigantesca e ele vê essa atitude de divisão do poder como sendo, esses chamados co-imperadores, como sendo uma saída para diminuir as revoltas e as insatisfações. Pois bem, só que agora vai haver uma unificação. Esse modelo de governo da tetrarquia não vai obter o êxito esperado. Com isso, vai surgir a figura de um outro imperador, que esse vai unificar o império, que o império vai ficar subdividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Do Oriente tem uma outra cultura, uma outra concepção, uma outra conjuntura bem diferente. Prosseguindo aqui na página 253, nós temos o então imperador Constantino unificou o império, mas estabeleceu como capital a cidade de Constantinopla, na parte oriental. Assim, essa região ficava cada vez mais fortalecida, enquanto a parte ocidental entrava numa crise sem fim, que levaria à sua queda em 476 d.C., durante o governo de Otávio Augusto, derrubado após o quê? Preste atenção aqui. Derrubado após a invasão dos bárbaros. A invasão dos bárbaros. Bárbaros que vão começar a se organizar, perceber que a fronteira está muito fragilizada, não com uma força que teve há tempos atrás. Evidentemente, isso podia ocorrer, né? Uma fronteira, um território tão gigantesco, não iria conseguir, em todo momento, a fronteira estar bem guarnecida, bem protegida. Em algum momento vai ter uma fragilidade, uma crise econômica um pouco mais, e agora com o fator militar que vai surgir. Na página 254, nós temos o fator militar. Aquilo que eu destaquei logo no início da aula. Veja, observa bem aí. Fator militar 254. Sabemos que o Exército, desde a fase republicana, foi uma das bases importantes da organização política de Roma, sendo usado para estabelecer a defesa territorial, fundamental para que o expansionismo se concretizasse. No Império, desenvolveu-se uma crise militar devido a 2 fatores. Quais foram esses fatores? Preste atenção aí. A necessidade do imperador manter os chefes militares do seu lado, querendo manter os chefes daquela guarnição do exército sempre do seu lado, para evitar qualquer tipo de rebelião. Diante disso, os salários dos militares aumentaram e terras conquistadas das novas províncias foram dadas a integrantes do exército, bem como cargos políticos importantes em Roma. Com o surgimento da ordem equestre, a força política dos militares aumentou e eles passaram a rivalizar com os senadores. Então, os militares e senadores começaram a ter uma rivalidade. E o outro fator, a entrada dos povos germânicos em território romano, além do aumento da população, que já tinha que lidar com os problemas de poucas terras. Muitos bárbaros foram inseridos no exército de Roma, sendo chamados de mercenários e recebendo salário, soldo. Entretanto, muitos abandonavam o exército ou se vendiam para outras civilizações que visavam enfrentar o Império Romano. Aqui ao lado, nós temos aí
o significado do termo mercenários. Aquelas pessoas que são convocadas, soldados que são convocados de outro, não necessariamente romanos, não são romanos, e que são contratados por um tempo, por 1 ano, 2 anos, mediante o pagamento de salários. Pagamento de salários. Pessoal, com isso, nós concluímos a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido essa conjuntura política, social, que vão fazer com que o império caia, não é? E a economia também, fator econômico muito forte para que o Império Romano deixasse de existir, e tem ainda o fator religioso, que nós vamos aprofundar esse fator na próxima aula. Tá certo assim? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, mande mensagens para mim pelo aplicativo, tá certo? Tchau para vocês, forte abraço e até mais.